Bom dia, queridos. Paz seja com todos vocês. Sejam bem-vindos à nossa live desta manhã especial de domingo. Queremos passar aqui com você alguns minutos, fazer uma oração por você e com você, abençoando a sua vida com a palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra para fortalecer a sua fé. E no final eu quero orar com você e por você, que estamos iniciando mais uma semana. E como sempre, tudo que nós iniciamos, queremos iniciar bem e queremos terminar bem. E eu creio que quando nós estamos com Deus e Ele está conosco, vamos começar bem e vamos terminar bem. Então seja bem-vindo, que Deus ilumine a sua vida, a sua família, o seu dia, que você tenha um dia de excelência, que você tenha um dia muito abençoado junto à sua família, que Deus faça parte aí dos seus projetos, que Deus faça parte de tudo que você vai fazer, não só hoje, mas durante toda essa semana. Então nós cremos, estamos nessa fé, nessa confiança no agir de Deus, no mover de Deus. Então a fé em Deus é fundamental. E me vem à mente justamente Mateus capítulo 6, o verso 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então quando você prioriza Deus na sua vida, você prioriza a sua confiança no Senhor Jesus, pode ter certeza, você vencerá as lutas, você vencerá as adversidades, você vencerá tudo aquilo que você vai ter que enfrentar. É aquilo que eu sempre digo, aquilo que eu tenho que enfrentar, você necessariamente não vai poder enfrentar por mim. Aquilo que você tem que enfrentar, é você que vai enfrentar, não é? Agora, o importante é a nossa fé em Deus. E é o famoso texto lá de Hebreus, que também diz, no Hebreus, fala sobre fé, né? Ele diz ali, sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e Ele é galardoador dos que o buscam. O nosso Deus é um Deus de recompensa. O nosso Deus é aquele que recompensa aquele que se volta para Ele. É comum você ver na Bíblia, por exemplo, no livro de Jeremias, ele diz, olha, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então tem que ser todo o coração, né? Todo o seu ser, pensamento, vontade, desejo, buscar a Deus, clamar ao Senhor. Não buscar apenas para resolver os nossos problemas, não buscar a Deus apenas para que Ele venha resolver tudo para a gente. Não, é no sentido da nossa comunhão com Deus, a nossa aliança com Deus. É importante você fortalecer esta aliança com Deus. A aliança com Deus é fundamental, né? Principalmente nos dias atuais. Estamos aí vivendo dias diferentes, né? Muitos ainda já estão falando que é um normal diferente, não é? Mas eu digo para vocês, o importante é você não perder a sua fé, a sua confiança em Deus, a sua firmeza em Jesus. Jesus, ele diz que ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Essa vida abundante somente através do Senhor Jesus, o Filho de Deus que veio justamente para salvar a humanidade, para transformar a vida do ser humano. Então aquele que está em Cristo, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, ele é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Amigo, amiga, querido e querido irmão de fé, se você está em Cristo, se você caminha com Cristo, você é uma nova criatura, você está agora sendo guiado pelo Espírito Santo. Então o estar em Cristo, permanecer em Cristo é que te garante a vitória. Então a palavra é essa, a sua caminhada com Deus. Não queira Deus apenas para curar uma enfermidade,
para abrir a porta de um emprego, né? Para fazer um milagre na sua vida. Não queira Deus só para isso, queira Deus para você viver a essência de Deus. Em João diz que Deus é espírito e os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então é importante você entender isso, porque nos dias atuais muitas pessoas buscam Deus apenas para resolver um problema passageiro. Claro que Deus ajuda, com certeza, nós oramos para isso, vamos orar nesta manhã também. Porém, o importante é você crescer na fé, você ter uma evolução espiritual, né? Uma evolução espiritual. Porque hoje em dia você encontra, é só você sair daqui agora e procurar em outros canais, em outras redes sociais, em outros Facebook, você vai encontrar hoje N pregações. Já existia, agora muito mais, né? Ou seja, você tem várias opções. Agora, não adianta eu querer comer de tudo, né? Eu comer de tudo. Acho que quando a gente vai ali para comida, por exemplo, de repente uma comida que eu gosto, você não gosta, não é verdade? Então é importante nessa questão espiritual a gente se cuidar. Eu sempre fui um cristão, tenho buscado ser um cristão e também um pastor comprometido com a palavra de Deus. Comprometido com a palavra de Deus. Eu sempre digo, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer através de mim falar com alguém? Não quero levar uma mensagem apenas para agradar o ouvinte, para agradar o telespectador ou internauta que seja. Não, nós temos que entender que Deus fala aquilo que a gente precisa ouvir. Né? Às vezes Deus fala coisas que a gente fala, Senhor, é o Senhor mesmo? Aí você vai na palavra, é Ele que está falando para a gente melhorar, para a gente ser trabalhado, para a gente ser lapidado por Deus. Então, talvez no mundo todo e no Brasil não é diferente, talvez foi devido à maneira que o evangelho é pregado, de certa forma. Às vezes alguns, né, só querem o triunfo, só querem a vitória. E às vezes sofremos derrotas, sim. Às vezes temos derrotas em alguma área da vida, às vezes nem tudo sai como a gente quer. Isso é verdadeiro para qualquer pessoa. Mas isso, eu tenho dito o seguinte, gente, eu tenho dito isso e eu acredito nisso. Ou seja, que uma doença na pessoa ou na família, um desemprego, um momento de escassez, um momento de turbulência em alguma área da sua vida, isso não enfraquece a fé de ninguém. Isso às vezes deixa a gente triste, às vezes deixa um pouco desanimado, conforme a situação que você está enfrentando. Agora, não desanima a fé, porque a nossa fé tem que estar em Jesus, na sua palavra. Então se você me dissesse, ora por mim, que eu estou com a fé fraca, talvez foi você talvez não soube expressar. Fé fraca é quando eu não se alimento da palavra. Se eu não se alimentar, por exemplo, se eu não comer regularmente todo dia, né, o famoso arroz, feijão, um bife, um legume, uma verdura, coisas desse tipo, quem não gosta de comer carne, ou outro tipo de carne de frango que seja, ovos, enfim, você precisa se alimentar, correto? Você precisa se alimentar, você precisa cuidar do seu físico, não é verdade? Alimentação, exercícios, comer com moderação, cuidar com açúcar, cuidar com um negócio de sal, essas coisas que muitos sabem, né? Que a gente tem que ter esse equilíbrio, mas tem que se alimentar, não é verdade? Então, a mesma coisa é a vida espiritual, a mesma coisa. Então, essa lutinha aí que você está enfrentando, né? Ou essa luta grande que você acha que é grande para você, isso não enfraquece a fé. A fé da pessoa fica fraca quando ela não se alimenta da palavra de Deus, quando ela só se alimenta de oba-oba. Evangelho não é oba-oba. Evangelho é palavra, é vida. E Jesus diz que ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Eu sempre tenho dito e repito quantas vezes for necessário. E eu acredito nisso. Então, se eu enfrentar uma doença no meu corpo, como eu já enfrentei algumas vezes, não enfraqueceu a minha fé. Pelo contrário, fortaleceu. Aí que eu orei, clamei, busquei e Deus me abençoou. Seja através de um medicamento, de um tratamento médico, mas Jesus agiu ali na parte que o médico não resolvia. Ou um remédio, ou um tratamento. Não é? Por isso nós falamos que Jesus, ele é o médico dos médicos, é o Deus Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. Então se você precisa de cura divina, Jesus tem cura divina. Se você precisa de uma provisão, nós chamamos Deus de Jeová Jiré, o Deus provedor. Nós cremos na provisão que vem de Deus. Agora nós temos que entender e compreender que as suas necessidades, né? ou um momento de escassez que você esteja passando em alguma área da vida, quem sabe até mesmo na área financeira, talvez a tua renda
Você que trabalha por conta, por exemplo, ou de repente o teu salário deu uma diminuída, talvez a renda caiu, o faturamento da sua empresa caiu, e de repente você tem que se adequar a esse momento de escassez, vamos assim dizer. Mas isso, se você é um verdadeiro cristão, isso não enfraquece a fé. Então, se a pessoa acha que enfraqueceu a fé, é por outro motivo. É porque não está comendo da palavra de Deus. É porque não está se alimentando verdadeiramente da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Aleluia. Aliás, o livro de Provérbios, um livro que a gente tem lido, né? E todo ano no mês de julho a gente lê ele inteiro e divulga como um projeto para as pessoas lerem a Bíblia também. Provérbios diz, se eu não me engano, acho que Provérbios 24, verso 10. Se te mostrare frouxo, fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, como que está a tua fé? Vamos supor que tivesse um aparelho que colocasse talvez na nossa boca, debaixo do braço, não sei, que medisse a fé. Vamos supor que existisse esse aparelho, né? Que pudesse medir o nível da nossa fé, não é? Então, como seria a tua fé? O que você acha? Não precisa falar, não precisa escrever, obviamente, é só uma conjectura aqui, um momento para você pensar. Hoje, agora, nesse prezado momento que você me ouve, que você me assiste, se tivesse um aparelho para medir de 0 a 10, em que nível está a sua fé em Jesus, independente das circunstâncias, independente dos problemas. Pense nisso, meu querido e minha querida irmã. Pense nisso, meu querido e minha querida internauta, que está atento a essas palavras. E eu quero aqui, antes da oração, hoje, nossa live, uma live que Deus ministrou ao meu coração, para compartilhar esse momento de fé. Porque eu acredito que essa palavra pode ajudar muitas pessoas. Então, esse é o momento de você realmente ir à luta, ir à batalha. Não é tempo de você parar, não é tempo de ficar pensando em coisas negativas, é tempo de você avançar, você fazer uma reflexão, como é que está a tua vida hoje, é muito importante. A salvação, quando fala sobre salvação em Jesus, a salvação ela é individual. Né? Então você tem que cuidar da sua salvação, cuidar da sua comunhão com Deus. Né? Você precisa, se você é um cristão verdadeiro, eu acredito que você tem que estar melhor do que ontem. Eu sempre preguei isso. Hoje eu tenho que estar melhor do que ontem. Amanhã eu tenho que estar melhor do que hoje, porque é algo evolutivo, algo de crescer, de ir para frente, sabe? É muito importante isso. Eu separei aqui um texto muito legal de Filipenses, Filipenses capítulo 4, eu vou ler o verso 12 e 13 a princípio. Diz assim, ó: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você é um cristão e lê Bíblia, eu avalio o seguinte, que muitos cristãos, eles sabem o versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Parece que muitos cristãos, muitos de nós, a gente decorou o verso 13 de Filipenses capítulo 4. Mas o 12 você não percebe. Mas para você entender o 13, o versículo 13, tem que ler o 12. Tem que compreender o 12. Paulo está dizendo o quê? Aqui o apóstolo Paulo escreveu aqui Filipenses, ele diz o seguinte, olha, sei estar abatido. Pense nisso. Sei estar abatido. Sei também ter abundância. Então ele teve um momento de abatimento. Paulo passou um momento de tristezas, de perseguições, perseguição por servir a Cristo, por pregar o Evangelho. Tinha vários tipos de perseguições na época. Então ele passou momentos de estar abatido, de estar assim, não perder a fé, mas um desânimo às vezes. Por quê? Era confronto, era batalha. Ele fala assim, olha, sei ter abundância. Então Paulo teve momentos de abundância. Mas ele diz assim, olha, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Ou seja, ele aprendeu a viver com abundância, com escassez, com saúde, com enfermidade. Ele soube administrar. É isso que eu e você temos que compreender na caminhada cristã. Caminhada cristã, caminhada com Deus, não é uma caminhada que não vai ter turbulência. Vai ter turbulência. É só você ler a Bíblia, você vai perceber. Né? Então ele diz assim, olha, estou instruído, Paulo diz, estou instruído a ter fartura como a ter fome,
ter abundância como padecer necessidade. Então você vê que ele teve aflições, ele passou por lutas, mas ele não se deixou se enfraquecer na fé. Aí que ele diz: posso todas as coisas naquele, ou seja, em Jesus que nos fortalece. Então, querido e querida que me assiste neste momento, como que está o teu nível de fé? De 0 a 10, que nota você daria para você? Ah, pastor, minha fé acho que está em 3%, ah, está em 5%, está em 7%, está em 8%, está em 10%, ah, não sei. É apenas aqui uma ilustração aqui para você avaliar. É importante, é importante. Nós temos que crescer. Nós somos feitos para o crescimento, para ser evoluído, para melhorar a nossa vida. Assim é em todas as áreas. Se você aplicar na área profissional, por exemplo, você trabalha numa empresa, se aquela empresa ela te dá condições de fazer uma carreira, então você tem que fazer o que para crescer? Estudar, se aperfeiçoar, analisar ali o que a empresa te oferece. Então, na vida profissional, na vida dos negócios, é a mesma coisa, se quiser aplicar os fatores de crescimento. Ninguém cresce do nada. Ninguém cresce de um dia para o outro. Tudo existe o quê? Tempo, esforço, trabalho, dedicação, estudo, análise e outras coisas mais. É assim que funciona. Na vida espiritual é a mesma coisa. Eu não vou crescer espiritualmente se eu sei apenas orar o Pai Nosso, decorar o Salmo 23, o Salmo 91 e ficar por isso. E achar que vida cristã é isso, não é? Não adianta achar que eu vou crescer espiritualmente só, eu sei que Jesus me salvou, Ele é meu Salvador, Ele é meu Deus e ficar por isso. Não, você tem que comer da palavra. Por isso que nós incentivamos. Leia as Escrituras, leia a palavra de Deus, coma da palavra de Deus. Eu tenho dificuldade de ler, eu tenho preguiça, eu tenho falta de vontade. Bom, aí você tem que vencer essas preguiças e essas faltas de vontade. Não é? Você tem que vencer. É uma questão de querer. Eu quero, eu vou vencer, eu quero fazer. Então é só começar. Tudo é uma questão de começo. Tudo é uma questão de hábito, de uma prática. Você está entendendo? Por exemplo, Daniel, o livro de Daniel relata que Daniel, ele era um moço de Deus, um homem de Deus, um camarada assim, muito íntimo de Deus. E a Bíblia fala que ele orava 3 vezes ao dia. Então era um hábito para eles, ou para o judeu, ou para ele, que seja. Ele tinha esse hábito, 3 vezes ao dia ele orava, ele falava, então ele tinha uma disciplina diária. É isso que precisa na nossa vida, é isso que precisa. Infelizmente, quantas pessoas, nessa pandemia, desde o final de março até agora, quantas pessoas tiveram tempo de ler a Bíblia, tiveram tempo de ler outros livros, literatura, ler outros livros, terminar uma faculdade, ler um material interessante, mas não fez nada disso, Talvez preferiu não fazer nada, talvez preferiu ficar só assistindo filme, mais filme, quer dizer, então eu acredito que a pessoa ela é resultado daquilo que ela come, ela é resultado daquilo que ela se alimenta, ela é resultado daquilo que ela ouve, não é? Tanto é que Romanos capítulo 10, verso 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então você é resultado daquilo que você come. Se você entrar para o lado da alimentação, se você comer mal, se você comer muita gordura, se você comer comida muito salgada, se você comer muito doce, tudo vai ter uma consequência, tudo que é exagerado, é ou não é? Então, no quesito da palavra de Deus, eu acredito que ninguém está comendo demais ao ponto de passar mal. Pode ter certeza que isso não, no campo espiritual, Então, leia um salmo, por exemplo, a Bíblia tem 150 salmos. Leia um salmo por dia. Claro, quando você chegar no 119 é muito comprido, divide ele em 2 etapas ou em 3, Mas leia a palavra do Senhor, tenha prazer, Outra coisa, a Bíblia, eu estou com a Bíblia aqui, certo? Essa Bíblia. Por exemplo, se você é mais jovem, então você vai ler a Bíblia, de repente pega aquelas letras miudinhas, talvez você é jovem, está com a vista boa, beleza. Mas às vezes tem pessoas que têm um pouco de dificuldade, então já compram a Bíblia com a letra, tem letra grande e já existe letra até gigante, Para você que tem dificuldade de ler, Então você tem que busque ler, eu não consigo ler. Bom, se não consegue, tem que ter outras maneiras, ouvir, Hoje, gente, no mundo moderno de hoje, não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. Hoje tem condição para todo mundo. Essa é a pura verdade. Então eu
Você que de repente está tudo aparentemente normal na sua vida psicológica, física, emocional. Então nós não temos desculpa. Eu não tenho desculpa de dizer, eu não tenho tempo, eu não quero ler. Não existe desculpa, isso é desculpa. Eu sempre digo que eu sou a pessoa que mais sei me desculpar. Você também. Nós somos os melhores advogados de nós mesmos. Nós sabemos se defender. A gente dá desculpa para tudo. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Parece uma palavra um pouco mais dura, talvez. Pelo contrário, são essas palavras que te desperta para você pensar, pera lá, que caminho que eu estou tomando? O que eu estou fazendo? Eu estou aproveitando o tempo? Eu estou aproveitando a vida? Eu estou cuidando da minha família? Eu estou cuidando da minha comunhão com Deus? Então, nós somos um ser que pensante. Para que você tem mente? Para que você tem neurônio? Para que você tem cabeça? Para que você tem memória? Para que você tem essa cabeça abençoada aí? Para pensar coisa boa. Você está entendendo? Paulo diz assim que nós temos a mente de Cristo. Olha, então quem se entrega a Cristo, ele passa a pensar como Cristo. Ele tem a mente de Cristo. Olha que tremendo esse negócio. Então, concluindo essa palavra para a gente orar. Paulo então diz, posso todas as coisas. Ele estava dizendo o seguinte, olha, eu estou instruído. Se tiver com bastante dinheiro, estou feliz. Se tiver com pouco dinheiro, ou tiver bem zerado as minhas finanças, mas eu estou firmado em Jesus. Eu sei viver, eu estou preparado para qualquer desafio. Querido e querida, espero que você esteja entendendo, você que está tão atento ao que eu estou falando aqui, você esteja atento ao que Deus está falando. Lembre-se, Jesus ama você. Você é um escolhido do Senhor. Você é uma escolhida de Deus. Você foi separado, você foi separada. O que é uma pessoa santa? Significa separada. Então, quando você entregou, ou quem sabe vai entregar hoje a sua vida para Jesus, quando você entrega a tua vida para Jesus, você vai se santificar a cada dia. E santo é separado. Então, as coisas que o mundo dita para mim, as coisas erradas, não servem para mim. Então, você tem que ter o quê? Discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Muito importante você entender isso. É muito importante você entender isso. Então, eu quero afirmar agora, mais um detalhe que eu já falei e vou repetir. Não queira Deus apenas para resolver os seus problemas de doenças, de enfermidades, financeiro, trabalho, casamento, família ou uma outra coisa. Deus ajuda nessas áreas? Claro que ajuda, óbvio. Por isso que a gente ora, a gente pede, né? Tem que orar, tem que pedir direcionamento para Deus. Agora, você tem que entender que se a gente buscar Deus só pelas coisas da terra, nós somos os mais infelizes, talvez. Porque a nossa vida, ela é passageira. Nós estamos aqui nesse mundo de passagem. Eu não sei quanto tempo eu vou viver nessa terra. Tem gente que chega até 100 anos, outros 90, outros 80, outros 75, 70, né? Outros até menos. Né? Nós não sabemos. Então você tem que pôr na tua cabeça, se você não sabe, fica sabendo, que a nossa vida ela é passageira. Ela passa rapidamente. Né? Ela passa rapidamente. Você está entendendo? Então você tem que valorizar esses momentos com Deus, com a sua família, com seus amigos, com seus irmãos em Cristo. Você tem que priorizar isso, entender, é passageiro. Então, onde nós vamos passar a eternidade? Após essa vida, para onde eu vou? Para onde você vai? A pergunta é, você tem certeza que você está salvo se você morrer daqui a pouco? Eu estou vivo agora. Eu não sei, a minha vida está nas mãos de Deus. Eu nem estou nem um pouquinho preocupado com o dia de amanhã. A minha confiança está em Deus. Né? Paulo diz assim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Né? Olha só a dimensão espiritual que o apóstolo Paulo tinha. Né? O camarada estava bem na terra, mesmo diante de lutas, mas ele falou, se eu morrer vai ser lucro, vai ser maravilha, eu vou estar com o meu Deus, com o meu Senhor. Você está entendendo? Então nós temos que compreender isso. Nós temos que cuidar da nossa vida espiritual agora, porque existe um futuro, tanto no planeta Terra e um futuro eterno, algo eterno, que não tem fim. É muito importante isso. Então, você está firmado em Cristo? Você está firmado em Jesus? Então fique firme com Ele. Se alimente da sua palavra, ore diariamente, agradeça por aquilo que você tem, aprenda a agradecer pela veste, pelo abrigo, pela roupa, pelo salário que você tem. Se você já é aposentado, agradeça pela aposentadoria que você recebe. Não é? Você faz jus
Por isso que você está recebendo, porque você pagou a previdência, então hoje você está vivendo da aposentadoria. Então agradeça pela sua aposentadoria, agradeça por você estar me assistindo agora, porque você está vivo. Deus quer fazer algo na tua vida hoje, essa semana. Então a nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus. Então a nossa confiança está nele. Então não há motivo, ai meu Deus, e amanhã? Gente, amanhã vai ser um novo dia. Vamos viver o hoje, vamos viver o agora. Vamos viver o agora. Injeta fé nesse coraçãozinho teu aí, na sua mente, no seu coração, porque a vitória é certa para aquele que está firmado na rocha que é o Senhor Jesus. Concluindo, eu quero orar com você e por você e dizer o seguinte: se você se considera um filho de Deus, uma filha de Deus, se você diz, pastor, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu tenho certeza da minha salvação, eu estou firmado em Jesus, vou crescer mais ainda. Amém, glória a Deus, continue nessa fé. Se você falar assim, olha, eu quero Jesus, como é que eu faço? Quero dizer para você, a salvação, ela é gratuita. Você não compra a salvação com dinheiro, você não compra a salvação dando uma oferta grande para a igreja, para a obra de Deus. Não, você não compra. A salvação, ela é gratuita, mas ela foi paga o preço. Quem pagou o preço foi Jesus. Jesus, quando ele foi crucificado ali na cruz, naquele sofrimento, ele estava levando sobre si os meus pecados, os teus pecados, o pecado ou os pecados da humanidade. Entenda isso. Então Jesus pagou um alto preço. Você não precisa pagar promessa, você não precisa andar de joelho para ser salvo, você não precisa pedir a outros, entre aspas, deuses que o ser humano fabrica. Não, é somente Jesus. Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o único caminho. Não perca tempo, entre aspas, com deuses, com falsos deuses, com deuses, né, entre aspas, criado pelo homem, por religiões. As religiões fabricam seus deuses, mas siga apenas Jesus. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, que veio para nos salvar, que veio para nos curar, que veio para nos abençoar. Então entregue a sua vida hoje. Entregue a sua vida hoje para o Senhor Jesus. Há uma unção do Espírito Santo enquanto eu estou ministrando esta palavra de fé. Há uma unção de Deus agindo, é o Espírito Santo falando ao seu coração. Volte se você está afastado da fé. Se você nesse período, desde março para cá, em vez de você crescer na fé, você foi para trás porque você não se alimentou das verdades e hoje você está ouvindo essas verdades, volte para Jesus. Jesus está de braços abertos para perdoar os seus pecados, restaurar a sua vida. Gente, é sério, Jesus está às portas, Jesus está voltando. Se você faz parte da igreja do Senhor Jesus, do corpo de Cristo, desperta tu que dormes, em nome de Jesus. O que você está pensando, meu irmão, minha irmã? O que você está pensando? Jesus está às portas, enquanto ele não vem, enquanto você está vivo, trabalhe, lute, estude, faça o teu melhor, mas lembre-se, ele voltará um dia. E nós pregamos. Nós pregamos, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo cura e Jesus Cristo voltará. Um dia ele vai voltar para buscar o seu povo. Você está entendendo? Então nós não vamos ficar aqui eternamente. Estamos de passagem. Então cuide da sua vida espiritual. Cuide da sua vida espiritual. Fique com o evangelho simples, tá? Não fique enfeitando uma coisa. Não fica colocando obstáculos para as pessoas chegarem a Jesus. Quem completa a obra, ou quem faz a obra, ou quem convence o pecador não é o pastor Edson, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence a gente, é o Espírito Santo que fala, ele usa homens e mulheres de Deus como você também para falar de Jesus, mas o convencimento é o querido e amado Espírito Santo. Então se você está afastado da fé, volte para Jesus. Volte, fala, Jesus, me perdoa, tenha misericórdia de mim, me recebe novamente aí, restaura a minha vida. Ou seja, conserte-se com Jesus, o teu altar, o teu coração, a tua vida. Estamos aí às portas, a qualquer momento poderá acontecer o arrebatamento da igreja. O tema não é isso que eu estou pregando, mas o que Deus me deu esta palavra desde o início. E se você está chegando agora aqui nessa transmissão, aconselho você, depois que eu terminar, você assista a gravação desde o início. Pode ser que algo que eu falei lá atrás vai
ministrar ao teu coração que você precisa ouvir. Então, se firme em Jesus. Se firme. Então, cuide da sua vida espiritual, cuide da sua comunhão com Deus, cuide da sua família, cuide aí dos seus afazeres, faça as coisas certas, sabe? Bota ordem na tua casa, na tua vida, em alguma área que está meio desorganizada. Aproveita para se organizar ou para se reorganizar, para se reestruturar, mas não perca a fé, não perca o ânimo, não perca a vontade de caminhar com Jesus, o autor da vida. Que Deus te abençoe com essa reflexão e o meu abraço a todos vocês. A você que está escrevendo, hoje eu não vou ler aqui, mas tem várias pessoas, um dizendo amém, outros dizendo bom dia pastor, outros dizendo glória a Deus, né? Várias pessoas. Um grande abraço a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs de fé. Estou vendo aqui também algumas pastoras também. Um abraço, pastora Dalva, escreveu um bom dia aí também. Que Deus abençoe você também, que é um pastor, você que é uma pastora, você também que prega o evangelho. Meu irmão, minha irmã, não desanime. Se Deus te chamou para essa nobre missão, continue. Remai shekalarabai. Oh, aleluia. Meu irmão, minha irmã, se você está desanimado por alguma coisa, Deus está te renovando nesta manhã em nome de Jesus. Há uma unção do Espírito Santo. Eu quero dar uma palavra aqui para você que também é um pregador do evangelho, você que prega, seja você um pastor ou uma pastora titular, ou quem sabe você é um pastor auxiliar, você também tem ajudado